De Jesus estava pregando para uma mulher samaritana. Os discípulos ficou escandalizados porque um homem conversando com uma mulher naqueles dias era um escândalo. Sabe o que Jesus fez, Rebeca? Mandou eles comprar pão. Comprar pão não é uma missão. Comprar pão é uma tarefa. Então, todas as vezes que Deus perceber que algo pode te escandalizar, Ele não vai te dar uma missão. Ele vai te dar uma tarefa. Quando Ele souber que você não está pronto para ouvir certas conversas, Ele vai te dar uma tarefa. Quando Ele perceber que algo que você poderia ver e isso que te escandalizar, Ele só vai te dar uma tarefa. Os discípulos saíram para comprar pão. Jesus pregou para a mulher reconheceu que Jesus era o Senhor e tal. Sabe o que é engraçado? Que quando os discípulos voltou, trouxeram pão. Mas não trouxeram ninguém. Só trouxeram o pão, mas não trouxeram ninguém. Mas a mulher não. Ela saiu, foi contar para a cidade. Vem que eu acabei de conhecer o Salvador. Ou seja, a mulher trouxe um monte de gente. Para de trazer pão, traga pessoas. Uau! Trazer pão pro próprio pão? Não traga provisão pro provedor. Traga pessoas para Jesus. Traga pessoas. O seu testemunho vai arrastar multidões. Uau! Que a sua vida está em silêncio para ela. Aí a gente já puxa lá para a mulher da fonte, né? Que foi pedir água, que Jesus foi pedir água para ela. Sim, uau! A água pedindo eu trago. É. Na verdade, ela foi buscar uma água e acabou encontrando outra, né? É. Ela queria água de baixo, mas acabou encontrando a de cima. Uau! Se ela bebe daquela água, ela ia ter sede. Mas depois que ela bebeu daquela, nunca mais. Nunca mais. E precisou espalhar a notícia. Ela teve que falhar. Aí agora ela vai ser uma evangelista. Porque agora ela está na missão do Gadareno. A primeira evangelista, né? Mulher, né? Ela vai ter que sair contando a missão. Imagina que naqueles dias o testemunho de uma mulher não era válido. Ninguém acreditava no testemunho de uma mulher. Mas ela tem experiência. Então ela vai sair contando para todo mundo. Encontrei com ele, agora eu sei quem ele é. Uau. Pensei que ele era um profeta, mas ele está acima dos profetas. Quando você tem um diálogo, porque assim, quando você conversa com Jesus, você não tem que se revelar para ele. Ele já sabe. Você que precisa saber quem ele é. Uau. Porque quando você descobre quem ele é, você vai ter vergonha de quem você é. Que era um espelho. Quando você olha para Jesus, você vê o quanto você precisa melhorar. Por isso que Isaías olhou para o Senhor e viu ele e disse: ai de mim, tem que falar em mim. Sou homem de lábios impuros. Ele olhou para Deus e viu a sua vergonha. Vocês não estão aqui, gente. Vocês não estão. Uau. E é engraçado que o anjo vem com a brasa e toca na boca dele. Por que na boca? Porque a boca só fala que o coração está cheio. Eita. Tocou nele por fora para purificar ele por dentro. Uau. Entende? Então Deus só pode te tocar quando você tem uma visão de quem ele é. Porque se ele te tocar, você vai entender, é ele. Olha, e a gente já pensa, porque na Bíblia tem aquela passagem que fala, né? Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Uma coisa é ter a presença, outra coisa é ter a revelação, né? Porque teve aquele discípulo que andou com Jesus, mas não sabia quem ele era. Ele precisou partir o pão para poder se revelar. Dá para ir até mais um fundo um pouco. Porque uma coisa é sentir a presença. Outra coisa é ter a presença. Os discípulos estavam no barco em Lucas 5 e a multidão do lado de fora. E Jesus pregando para a multidão. Eles estavam sentindo a presença. Mas os discípulos estavam dentro do barco e Jesus estava dentro do barco. Então uma coisa é sentir a presença, outra coisa é ter a presença. Ter a presença. E aí vai além. E uma coisa é ter a presença, outra coisa é ter a revelação. Uau. Tem muita gente que tem a presença, mas não tem a revelação. Mas não tem a revelação. A revelação é extraordinária, porque a revelação é a cortina sendo aberta. Uau. É você enxergando o que todo mundo está enxergando, porém de um ângulo diferente. É Deus fazendo você enxergar além do que todos estão vendo. O que você falou do discípulo? Sim, no caminho de Emaús. No caminho, é. Eles estavam viajando, voltando para Emaús triste, né? Jesus morreu. Sim.
Um discípulo chamado Cleopas e o outro, a Bíblia não dá o nome. Ele não tinha nome, mas era discípulo. Que é melhor ser discípulo sem nome do que ser nome e não ser discípulo. Mas deixa pra lá. Pega aí. Eita, vou até... ó. Eita. Aí eles estão andando, aí quando chegou no fim do dia, o sol já estava se pondo. Eles pararam. E Jesus passou direto. Jesus não pode passar direto, irmão. Você não pode deixar Jesus passar direto. Eles viraram e falaram assim, ó. Entra para dentro de casa, porque o sol já se põe. Todas as vezes que o sol se põe, fica escuro, não foi? Pois é. Escureceu do lado de fora, mas a luz entrou lá dentro. E aqui é o mais profundo. Que quando eles trouxeram Jesus para dentro de casa, levaram Jesus para onde? Para a mesa. Eles não conheceram Jesus no caminho. Eles não conheceram Jesus na porta. Só conheceram Jesus na mesa. Porque a mesa é o lugar da revelação. As maiores pregações de Jesus não foi lá no monte, não foi no templo. Foi na mesa. O talento te traz para a mesa, mas só o caráter te mantém nela. A bajulação e a honra tem a mesma roupa, mas não tem o mesmo caráter. Mas é na mesa que você sabe quem ele é. Foi na mesa que ele falou, o Judas vai me trair. Foi na mesa que ele falou, Pedro vai me negar. A mesa para revelar corações e não talento. É na mesa. Uau. Não tem que esconder na mesa. Lembro de um texto de Mefibosete, que era um cara aleijado. E o Davi trouxe ele para sentar com ele na mesa. Davi é rei. Trouxe o cara na mesa. Mas ele é aleijado. O rei sabe. O rei sabe que ele tem deficiência. Mas na mesa, se eu sentar aqui, não tem como você ver a minha deficiência. Porque a maior revelação da Bíblia é a mesa. Uau. Por que a mesa? No tabernáculo tinha mesa. Mas nos dias de Jesus, ou melhor, no tabernáculo tinha mesa, mas não tinha cadeira. Tinha a mesa do pão da propiciação, tinha a mesa do sacrifício, mas não tinha cadeira. Por que não tinha cadeira? Porque era não lugar de descanso, era lugar de trabalho. Só uma pessoa tinha cadeira no tabernáculo. Agora, nos dias de Jesus, tem cadeira. Porque agora não é mais tempo de trabalhar, agora é tempo de relacionar. Com Jesus tem que ter relacionamento. Senta na mesa. Sabe quantos metros, quantos centímetros tinha a mesa de Jesus? Naqueles dias? 70 centímetros. E o que isso tem a ver? Que quem se acha muito grande vai ter problema em sentar em mesas pequenas. Em mesas baixas. Porque para você sentar numa mesa de 70 centímetros, você vai ter que descer. Você vai ter que descer. E é melhor descer do que cair. Por que na mesa o alimento fica no meio? Já percebeu? Ninguém bota alimento aqui na ponta do outro, não. Eles colocam o prato perto de você, mas o alimento não fica no meio. Porque o alimento não é só para um. É para todos. É para todos. Gente, não ia falar isso, mas eu vou falar. A mesa é tão poderosa que na mesa tem um caminho que é Jesus. E Jesus não é o caminho, mas não tem pedágio. Uau. Não tem pedágio. Jesus não tem, é um caminho sem pedágio. Hoje estão querendo colocar pedágio no caminho. Oh my God. Eita. Mas ele é um caminho sem pedágio. Outro mais, a mesa só pega do abdômen para cima. Porque a mesa não tem a ver com sexo. Mesa não é só para homem. Já percebeu que a mesa a gente fica sentado de frente um pro outro? Porque mesa é conexão de coração com coração e mente com mente. Mente com mente. Você tem quanto de altura? 1,69. Olha só, eu tenho 1,60. Mas quando nos assentamos à mesa, de igual para igual. Porque na mesa não tem ninguém grande e ninguém pequeno. Uau. A medida é a mesma. Uau. Ele pega o grande, faz pequeno, e pega o pequeno e faz grande. Só para colocar na mesma medida. Eita, é forte, hein? É forte. A mesa é incrível. Meu Deus. Toda mesa, a casa pode ser mais simples. Pode ser um barraco. Pode ser casa sem número, sem portão, sem muro. Mas lá dentro tem uma mesa. A mesa da minha casa dança. Mas é mesa. Porque a mesa é um altar. Então, todas as vezes que um judeu chega na mesa, ele não senta com qualquer um. Porque mesa é aliança. Mas peraí, Jacques, por que Jesus sentou com bêbado, com não sei o quê? Por isso, ele estava fazendo uma aliança de salvação.
Se não houver aliança envolvendo, não sente. É só um passatempo e não relacionamento.